amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo aqui, nós vamos trazer quanto de renda líquida recebeu cada time nas oitavas de final da Copa do Brasil, como eu prometi no vídeo de ontem, do dia que seria sorteada aí as quartas de final da Copa do Brasil. Você deve se lembrar. E aí, gente, eu quero trazer fatos curiosos, tá? Por exemplo, quantos por cento da renda na parte líquida fica para cada equipe no fim das contas aí? Qual time arrecadou mais dentre esses 16 times que participaram das oitavas de final? Alguns times tiveram prejuízos. Você vai ver como isso é interessante em relação à renda, porque é importante a premiação dentro da Copa do Brasil em cada fase, não é verdade? E tudo isso e muito mais, eu vou trazer aqui um ranking no final de quanto cada time levou aí em primeiro até o 16º lugar. Vai ficar bem legal. Você vai ficar curioso aí com algumas situações que acontecem em relação principalmente às despesas que acontecem nos borderôs aí de partidas da Copa do Brasil. Então vamos lá, né? Você vai ver na tela aí agora um borderô, tá, gente? O que ele traz aqui? São as receitas dos ingressos vendidos pelo time, as despesas, tá? Com cada item de despesa ali, eu vou trazer alguns para vocês aqui. E aí também tem a questão aí do valor líquido que sobra para cada time, tá? Aí na tela seguinte, eu mostro para vocês aí, por exemplo, ó, que no jogo Flamengo e Palmeiras, o Flamengo aí teve uma receita, né, de venda de ingressos de R$ 3.832.882,50. E aí a gente puxa aí, ó, nessa tela o borderô de despesa, gente. Lá tem despesas como taxa FERJ, INSS 5% conforme decreto, taxa de arbitragem, INSS por arbitragem, diária de reembolso de passagem de arbitragem, despesa operacional e delegado, seguro do público presente, credenciamento, controle e exame antidoping, confecção de venda e pré-venda de ingressos, taxa de bombeiros, despesa de estádio, ingresso promocional, camarote, supervisor de protocolo e INSS. Então são muitas despesas que cada time tem aí que pagar com o valor que arrecada da receita nas bilheterias. Quanto mais gente, mais despesa, tá? Então, como é que é feito isso daí? Ó? 3 itens chamaram a atenção, eu trago aí nessa tela para vocês. Ó. Por exemplo, a taxa FERJ desse jogo aí que arrecadou mais de 3 milhões, R$ 183.008 foram para a Federação do Rio de Janeiro, gente, dá 4,77% do valor. Os outros 4,42% foram de confecção de venda e pré-venda de ingresso, ou seja, quem cuida da pré-venda aí ficou com 4,42%, R$ 169.344. E aqui, o que é assustador, né? Para um jogo no Maracanã, o Flamengo teve que pagar aí R$ 1.261.466,45, ou seja, 32,9% do valor teve que ser pago em despesas do estádio. O que indica essas despesas do estádio aí, tá? Tem segurança envolvido, tem ali os divisores, né, de fluxo e talvez uma limpeza, uma coisa, outra assim. É muita grana, gente. Por isso o Flamengo está querendo fazer o estádio dele. Porque uma despesa de 1.261 em um único jogo, retirada de uma renda de 3 milhões, é muita coisa, é 32% de despesa, né? E aí no final, a receita total aí que sobrou líquido, sobrou 1.719.544,83. Sobrou 44,9%, gente, do valor para cada time, para cada time não, pro Flamengo, tá? Se você pensar aí, 55% foi embora em despesas. É muita grana jogada aí pelo ralo em termos de despesas com estádio, né? E aí a gente trouxe aqui nas telas para vocês, ó, o que cada time, né, ganhou com as rendas jogando em casa nos jogos da Copa do Brasil nas oitavas de final. O Juventude, por exemplo, teve uma renda líquida aí, ó,
de 88.048,20. O Fluminense teve um prejuízo de 189.421,73. Tudo isso aí, gente, por isso que a Copa do Brasil tem aquele valor fixo para quem passa de fase, né? O Fluminense tinha recebido aí cerca de 3.300.000 por ter chegado às oitavas, mas teve aqui um prejuízo de 189 mil. Por quê? Porque perdeu o jogo de ida, a torcida do Fluminense não compareceu, tem muitas taxas de despesa, e como nós vimos ali de estádio, é muita grana, né? E acabou tendo um prejuízo, tá? O Bragantino, a mesma coisa, teve um prejuízo no jogo de volta de 41 mil aproximadamente. O Atlético Paranaense, com estádio próprio, teve 524 mil de lucro. O Atlético Goianiense teve um lucro de 440 mil. O Vasco teve um lucro de 186 mil. Nós tivemos o CRB, que teve um lucro de 202 mil, enquanto o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, teve um lucro de 1.192.000. Se estivesse no Mineirão, seria muito menos, porque tem a despesa do estádio. Então, essa é a vantagem de você ter uma sede própria, né? O Botafogo, mesmo tendo sede própria, gente, teve um prejuízo de 96 mil na renda dele, tá? O Bahia teve um lucro de 513 mil aproximadamente. O Corinthians teve um lucro de 1.639.000 aproximadamente. O Grêmio, um lucro de 1.289.000 reais. Aqui o Flamengo, no nosso falamos, teve um lucro de 1.719.000. E o Palmeiras, gente, teve um lucro de 2.893.000. Entre ali a renda e a despesa, sobrou uma grana legal para o Palmeiras, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, aqui o São Paulo teve um lucro de 1.401.000 aproximadamente, e o Goiás ainda teve um lucro de 206.651 reais. Então, gente, eu fiz aí o ranking da primeira à 16ª posição, para vocês verem quem ganhou mais nessa fase, e claro que vocês já sabem quem classificou e quem não classificou, e quem teve prejuízo com a renda. Por exemplo, o Palmeiras foi o primeiro aí com lucro de 2.893.000. O Flamengo, um segundo com um lucro de 1.719.000. O Corinthians, o terceiro, com um lucro de 1.639.000. O São Paulo, o quarto, com um lucro de 1.401.000. O Grêmio foi o quinto com 1.289.000. O Atlético Mineiro, o sexto, com 1.192.000. O Atlético Paranaense, o sétimo, com 524.000. O Bahia, o oitavo, com 513.000. O Atlético Goianiense, o nono, com 440.000. O Goiás, o décimo, com 206.000. O CRB, o 11º, com 202.000. O Vasco, em 12º, com 186.000. E o Juventude, o 13º, com 88.000 de lucro. Agora os times que deram prejuízo com a renda, em 14º, o Bragantino, com 41.000. Em 15º, o Botafogo, com 96.000. E em 16º, o Fluminense, com 189.000 reais de prejuízo. Então, pessoal, gostaram das informações? Foi curioso? Curtiram? Comentem o que vocês acham, né, sobre essas despesas absurdas com taxa aí de federação, com taxa de estádio, né? O que vocês acharam desses números? Comente com a gente aí. E, é claro, né? Aproveita, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Muito obrigado, valeu!